Felipe Luiz não gosta das pressões que vem recebendo enquanto técnico do Flamengo e já autorizou José Botto a procurar um novo treinador para o Flamengo em 2026. Eu vou falar sobre isso, sobre a reclamação oficial do Flamengo contra o pênalti não dado em cima do Bruno Henrique. Vou falar sobre interesse em contratações para o próximo ano, final da Libertadores. Mas antes eu quero pedir a você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra, que ainda não segue o nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o like no vídeo para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Bom, pessoal, vou começar falando sobre a nota oficial do Flamengo lançada ontem em razão do erro absurdo. Inclusive, essa foi a capa do meu vídeo ontem. Pênalti absurdo que não marcaram em cima do Bruno Henrique. Ontem foi divulgado o áudio do VAR, que todos nós queríamos ouvir, e, como não poderia deixar de ser, um absurdo também. O Wagner Hilwey, que estava lá no comando do VAR, simplesmente disse que o Thiago Silva tentou recolher a perna, e por isso não haveria pênalti. Só na cabeça daquele imbecil é que realmente houve recolhimento de perna. Só um imbecil pode falar algo assim, uma pessoa mal intencionada ou realmente com algum tipo de problema que não se sabe qual é, para poder falar algo dessa natureza. Porque é evidente que o Thiago Silva chuta a perna do Bruno Henrique. O Flamengo falou o seguinte: o Flamengo manifesta indignação com mais um erro absurdo e grave do VAR, sob responsabilidade do senhor Wagner Hilwey, no clássico contra o Fluminense. O lance envolvendo Bruno Henrique e Thiago Silva, ignorado pelo árbitro de vídeo, configura quebra evidente de protocolo e foi notícia no Brasil e no exterior, arranhando mais uma vez a imagem do futebol brasileiro. Não é a primeira vez que erros como esse acontecem contra o Flamengo, quando o Hilwey está na cabine, o que agrava ainda mais a situação. Os áudios divulgados pela CBF deixam claro que David Oliveira Lacerda, árbitro de campo, que conduziu bem a partida, foi prejudicado pelo seu colega. O Flamengo reconhece os esforços recentes da CBF para elevar a qualidade da arbitragem brasileira e acredita que com alguns ajustes, os resultados serão cada vez mais visíveis. A ideia, inclusive, é profissionalizar os árbitros para 2026. Realmente, o árbitro de campo só não foi no VAR por causa do que ouviu no ponto do Wagner Hilwey. Ridículo. Poderia mudar o resultado e pode, mais uma vez, um erro de arbitragem interferir ao final do campeonato. Bom, mudando de assunto agora, falando sobre o zagueiro Pablo, que me chamou a atenção por sequer estar no banco de reservas ao longo de todo o ano, ficou treinando no contraturno. Eu fiz aqui essa pergunta e fiz essa pergunta em vários outros locais. Será que o Pablo tem menos condições do que o João Vitor para poder figurar como zagueiro do Flamengo? Na visão do Felipe Luiz, sim. E como o Flamengo já tinha liberado o Pablo e outros atletas desde janeiro desse ano, e o Pablo só ficou lá porque não teve quem o quisesse contratar, agora o Pablo está de saída e já vai para o lugar certo. São Bernardo. Havia uma possibilidade de Corinthians, como eu cheguei a divulgar, mas na verdade ele foi oferecido, não foi o Corinthians que foi atrás dele. Agora está fechado com o São Bernardo, vai jogar o Campeonato Paulista e também a Série B do Brasileirão do ano que vem. Ele tem 34 anos, não jogou nessa temporada praticamente, a não ser no Campeonato Carioca. Ano passado jogou uma partida contra o Juventude, apenas, quando esteve trabalhando a favor do Botafogo. Ele chega em 2022 pelo Flamengo por 14 milhões de reais, já é campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, mas praticamente não jogou. Não, Campeonato Brasileiro não, Libertadores e Copa do Brasil, mas não jogou também. Jogou mais naquela temporada, porque era a primeira dele, mas foi só. Ao todo foram 51 jogos com a camisa do Flamengo. Boa sorte a ele, que siga a carreira dele e, enfim, que o Flamengo possa se reforçar e se planejar melhor para o próximo ano. Falando em reforços, o Flamengo já prepara
o ano de 2026, né, de olho no mercado. Essa lesão que o Pedro teve e a ausência de alguém que possa assumir com a mesma qualidade a posição do ataque fez com que o Flamengo ficasse em alerta. Não há, nesse momento, quem possa suprir a carência que a ausência do Pedro causa. O Juninho foi uma tentativa que não vingou, é o que nós temos hoje, a não ser que se queira entrar com o Bruno Henrique no ataque. Tati Castejanos, e aquele outro jogador, esqueci o nome dele, gente, era o Tati Castejanos e o outro atacante da Lazio, Lucas Beltrán, né, da Fiorentina, o Tati Castellanos da Lazio e o Lucas Beltrán da Fiorentina foram jogadores pretendidos, mas as negociações não avançaram. Para o próximo ano, há interesse novamente em tentar contratar um deles. Há novamente esse interesse. O Flamengo pretende contratar também um outro goleiro. O Rossi é titular absoluto, o Rossi vai ter uma renovação salarial. Já se entende que o salário do Rossi está defasado, o Rossi ganha na faixa aí de 600 mil reais. Deve agora ter um belo acréscimo, chegando aí próximo dos R$1 milhão. Mas ele precisa de uma sombra, já que o Matheus Cunha, inclusive, está com um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. No miolo da zaga, o Flamengo também pretende contratar alguém, já que tem que jogar basicamente todas as partidas com Léo Pereira ou Léo Ortiz. Quando o Léo Ortiz não pode jogar, como é o caso agora, em razão da lesão, a gente passa por situações como a que passamos na quarta-feira na partida contra o Fluminense. A ver de que maneira o Boto vai se organizar. Agora falando sobre a final da Libertadores da América, gente. A Globo, que vai transmitir a final, já definiu quem vai ser a equipe. A transmissão começa no dia 27, a Globo vai mandar 30 profissionais lá para Lima, no Peru, e já no dia 27 o Alex Escobar e o Fred vão apresentar o Globo Esporte direto do local da decisão. Aí no sábado, que é a data do confronto, a preparação para o jogo começa às 16h30, lembrando que a final acontece às 18 horas e será narrada pelo Luiz Roberto, com comentários do Júnior e do Caio Ribeiro. Essa é a equipe que vai estar na hora da transmissão. Vai ter também o reforço do Paulo Nunes, da Aline Calandrini, enfim. Tomara que seja uma boa transmissão, tomara que realmente a gente tenha uma transmissão agradável. Eu confesso a você que não tenho gostado muito das narrações do Luiz Roberto. Não sei se os próprios resultados da seleção também não têm condicionado esse gostar ou não das narrações dele. Mas enfim, tomara que seja uma boa transmissão, que tudo dê certo, afinal de contas eles estão lá trabalhando também. Agora falando sobre Felipe Luiz. Felipe Luiz não vem gostando das críticas que vem recebendo. Ele tem sido muito criticado também por isso, pelas declarações que deu na coletiva. Se quiserem um técnico que deixou para a torcida, tem que trazer outro. Isso evidencia um descontentamento com críticas. E o técnico de futebol, assim como o jogador, ele tem que estar sujeito a isso. Ele está sujeito a isso e tem que estar acostumado a isso. Você imagina que milhões de pessoas te avaliam o tempo todo. Então é evidente que você não será unanimidade. Ninguém é unanimidade, por melhor que seja. O Cristiano Ronaldo não é unanimidade, o Messi não é unanimidade, o Pelé não era. Ninguém é. Então, o Felipe Luiz precisa se acostumar com isso. Mas, segundo informações, ele já comunicou o Boto para que iniciasse a procura por um novo treinador para 2026. Essa informação, de momento, o presidente BAP sofre pressões também para ter um profissional mais experiente. Eu só não sei quem seria esse profissional. Eu confesso a vocês, irmãos rubro-negros, que não sei. Ele sofre pressões internas. Tá bom, mas quem é esse profissional? Vai trazer da onde? Quem é? Felipe Luiz é um bom treinador, já deu provas disso, e como qualquer outro, vai ter momentos de altos e baixos.
E a torcida do Flamengo é complicada também. A gente precisa colocar isso na balança. Perdeu uma, empatou de um modo inesperado, a torcida já quer outro. Traz Jorge Jesus. Jorge Jesus com 80 anos vai ser assim, 90 anos. Enquanto esse velho estiver vivo, traz Jorge Jesus. Pô, pelo amor de Deus, gente. A torcida do Flamengo é complicada. E tem que ter culhão, muitas vezes, para manter. Eu manteria o Felipe Luiz, sim. Mas tem que ver se ele vai querer ficar. O cara tem propostas de fora, tem um bom empresário, né? Um bom empresário. Então, a gente precisa ver. A concentração agora tem que estar totalmente na final da Libertadores e na reta final do Campeonato Brasileiro. Tomara que isso aqui não venha atrapalhar a concentração que precisa existir para essa reta final. E se fosse possível, seria bom até já renovar antes da final da Libertadores. Agora, será que isso vai acontecer nessa semana? Não sei, uma semana até um tanto quanto turbulenta depois dessa derrota para o Fluminense. Tomara que amanhã contra o Bragantino, às 9h30 da noite, a gente consiga um bom resultado, porque aí, quem sabe, nessa semana decisiva, isso aqui tem um desfecho positivo também. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo. Muito obrigado a você que esteve comigo até aqui. Por favor, se inscreva no canal Dom Ian Saudações rubro-negras. Deixa o like no vídeo, qualquer comentário. Isso ajuda muito a chegar a mais irmãos rubro-negros por aí. Vejo vocês no próximo vídeo.